Então, Edmilson, estamos aqui hoje para você me contar algumas histórias que você ouviu falar, né? Eu acho que, não sei se você vivenciou ou se ouviu as pessoas mais velhas contarem. Aqui estamos diante resquício de uma casa, né? O que chamamos de tapera aqui na região. E que aqui tem histórias e relatos bem sinistros. E você, inclusive, já morou nessa casa, né? Isso, Elias. Então me conta aí o que você sabe sobre essa casa. Eu cresci, né, como se diz, ouvindo as histórias do meus pais, dos meus avós, contando o que acontecia aqui nessa casa, né? Quem morava aqui era meus bisavós por parte de pai. E o meu bisavô era trabalhador braçal, né? Sim. Saía para trabalhar, fazendo cerca, botando broca, essas coisas, e a minha finada bisavó ficava aqui. Aqui na Então casa. quem começou a presenciar todos os acontecimentos foi ela, né? Foi sua bisavó. A minha bisavó. Tem relatos de história que ela estava torrando café, que naquele tempo existia, né? O pessoal torrava café nos cacos, né? Que chamava naqueles aguidar. E o bicho preto, né? Saltou dentro do caco de café, mais ou menos umas 2 horas da tarde, né? Que chamam o demônio, né? Como se diz. E ela começou a rezar, que era uma pessoa de oração, começou a rezar e jogar água benta dentro do caco. Disse que ele metia as unhas lá na cara dele, que era fogo para todo lado. Dentro do caco de café. E então foi uma pressão tão grande que ela correu para fora. Ela ficou na estrada, que a estrada toda a vida foi essa aqui. Ela correu lá de dentro e ficou aqui. Isso durante o dia? Durante o dia, 2 horas da tarde. Eu acho que quando meu avô chegou era por volta de 5h30 para 6 horas e ela estava no meio do terreiro e contou a história, né? E meu bisavô não acreditava. Não acreditava na história que ela contava porque era muito bizarra, né? É verdade, uma é coisa muito bizarra. sinistra. E de outra vez ela estava costurando uma rede, que aqui tinha uma sala grande, né, e aqui tinha um corredor naquela direção, e tinha 2 quartos desse lado e tinha outro ali. E ela estava nesse corredor sentada no chão, costurando uma rede, e quando ela olhou para a meia parede, tinha uma imagem como se fosse do Satanás, como se enforcando uma pessoa, né? Aquela pessoa pedindo socorro para minha bisavó. E ela começou a rezar aquelas orações e disse que era muito murro nas paredes, que chegava a cair o torrão de barro, né? Essa casa era uma casa de tijolo, agora as paredes de dentro eram todas feitas com tijolo cru. Com tijolo cru, era no tempo de tijolo cru. Isso, entendo. Só era o tijolo, esse vermelho que você vê, só era os de fora. Era uma casa muito grande, muito alta. Então teve relato de ela, quando o meu bisavô passou a acreditar nas histórias, né? Foi quando ela falava que a porta caía. A porta da sala caía do nada. Do nada. Aí ela começou a contar essa história e ele... Foi um dia, quando ele deitou na rede, a porta riu. Bah! Aquele barulho, ele meteu os pés. E quando olhou, a porta estava no mesmo lugar, né? E começou a porta a bater, né? Como estava abrindo e fechando. Sim, a noite entendi. todinha. Entendi. Aí quando foi no outro dia, ele cortou, acho que 1,5 metro ou 2 metros de baraúna. O rede que dava trabalho o cabo a carregar e escorou na porta, né? Se eu quero ver se essa porta vai bater essa noite. E não teve jeito, né? Sim. É de cristaleira, pipisqueiro caindo no chão e arrebentando com os cacos de louça, né? E elas olhava no outro dia, tava tudo tudo no lugar. Tinha ficado na história. Era. Quando o seu Martim comprou, ele não quis saber das casas velhas que tinha, ele destruiu todas. Foi esse fazendeiro chamado seu Martim que destruiu. Foi. Essa casa aqui... Edmilson, essa casa, ela provavelmente está aqui antes dos Nóbrega. Com certeza, Alice. Ela é muito antiga. Com certeza, porque o relato do compadre meu, que morou aqui antes da gente, ele era rapazinho, hoje já está um senhor, se ele tivesse legal de saúde, né, que ele está com Alzheimer, ele falava essa história, mas infelizmente... Mas ele falava que nessa casa aqui tinha um tijolo que tinha uma escrita de 1800 e alguma coisa, sabe? Era muito antiga. Muito antiga. Então, pelos relatos que a gente sabe que essa casa aqui foi feita bem antes dos Nóbrega começar... Dos coronéis, que os Nóbrega eram os coronéis. Exatamente, era quando era no tempo do coronelismo, então essa casa já estava aqui, quando eles chegaram aqui. Porque tem relato de uma casa muito antiga em Florentino, que hoje também foi demolida, tá só o chão, que nem essa daqui, que foi uma das primeiras casas da região. Então a primeira casa de lá foi o Coronel Dino que construiu. Então ele fala que quando ele construiu lá, essa daqui já era feita. Então essas aqui
Ninguém sabe se foi muito pelos antigo. escravos. Eu sei que aqui os tijolos aqui, ainda dá para você ver uns vestígios, os tijolos aqui eram uma coisa absurda, era tijolo mais ou menos de 40 por 20 de largura. Aqueles telhão antigo. Isso. Edmilson, você vinha me contando ali nos bastidores de que há relatos de que começou a acontecer isso aqui depois de um episódio que aqui aconteceu. Isso. Dá para você citar? Isso, porque segundo o pessoal mais antigo falava que aqui habitava duas tribos de índios, né? Uma disse que uma que era mesmo nos Tapuia, que tem o nome de Tapuia. Tapuia é ali próximo a uma comunidade, né? Porque tinha essa tribo de índios que nasceu esse nome, segundo fala. Porque Tapuia é uma tribo, é uma... Isso, deles e outros aqui que tinha nessa região aqui, disse que eles acampavam mais ou menos ali em Florentino, onde é de Assis. Pé da serra por ali. Pé da serra. Então disse que um dia um caboclinho chegou nessa casa e tinha uns buracos, né? Como eles faziam, construir as casas, deixar aqueles buracos de andaime, né? Sim. De andaime, como se fala, é aqueles pau que botavam para trabalhar em cima. Para fazer a parte de cima. Isso. Então esses buracos ficavam. O pessoal não ligava de fechar esses buracos. E esse caboclinho chegou e começou a olhar e botou o braço dentro daquele buraco. Né? Curioso. E o pessoal estava dentro da casa, amarrou o braço dele, né, com uma corda de reio, né, que é feito do couro do boi, e arrodearam por fora, pegaram ele e mataram ele. Mataram ele. O pessoal assustou que naquele tempo disse que o índio era considerado tudo canibal, né? Era. Então mataram esse índio, só que disse que teve um ataque da aldeia. O pessoal disse que teve esse ataque e mataram todas as pessoas dessa casa. Da casa. Não sei se 5 pessoas. E o pessoal escapou uma pessoa que estava fora. Que nessa época existiam os conflitos, né? Dos brancos com os índios, né? Isso. Então fala que a maldição começou a partir daí, né? Agora ninguém sabe em que ano, tem um ano exato que aconteceu, né? Que aconteceu essa história. Que mas veio esse relato que aconteceu. Isso. Existem relatos. Exatamente. Bem, o pessoal que fala mesmo, os antigos falavam que isso aí tinha sido uma coisa verídica, né? Não é uma coisa que se criaram. Não é lenda não, história de verdade. De verdade. Da rapadurazinha. Você já pensou? Aqui, minha pessoa mesmo, Elias, eu nunca presenciei Você nada não aqui, presenciou, não, mas ouviu falar em muitas coisas. Ouvi falar e meus irmãos já chegaram a ouvir, né, aqui, ver coisa à noite de pessoas varrendo a casa. Seus irmãos chegaram a ver? Chegaram, ver ouvir. Fazendo fogo, né, o estalado da lenha, você quebra para fazer o fogo, né? Sim. E um convenceiro muito grande, e ele dormia aqui, tinha um quarto aqui, e ele dormia nesse quarto e a cozinha era do lado. Era uma cozinha separada, era uma cozinha de taipa. Era muito grande, era uma cozinha, uma despensa. Aí ele levantou, né, naquela curiosidade de criança, ele levantou pensando que era a minha irmã que tinha chegado, que ela estudava à noite na cidade. Ele levantou para ver pensando que era ela que tinha chegado e estava com as vizinhas, do pessoal de Ontoimpanga, que morava, que eles eram muito amigos, e elas andavam juntas, e ele pensou que seria esse pessoal. Só que quando ele levantou, que chegou na cozinha, tudo escuro, não tinha ninguém. Ele assustou. E de outra vez, meu irmão também viu, né? O pessoal varrendo a casa à noite, né? Ele disse que sentiu alguém tirar a rede dele de um lugar e botar no outro, né? Só que eu mesmo, minha pessoa mesmo, nunca vi nada. Você é do mais novo, né? Sou o caçula. Mas seu irmão mais velho chegaram a vivenciar isso. Isso, exatamente. Ela era uma casa bem grande, né? Era, Elias. Casa antiga. Ela grande. tinha 3 quartos, 2 salas, né? Que era sala grande, isso aqui tudo era sala. O sentido dela era para cá. Era a frente dela, a porta da sala era aqui, tinha 2 janelas. Nascente Poente, mais ou menos isso, né? Isso. Aí aqui na frente tinha um corredor, né, tipo uma porta de igreja aqui, aí tinha uma despensa do lado, todo na casa de tijolo. E ali na frente uma cozinha de taipa, muito grande, taipa mesmo, daquelas feitas do barro, como se diz, né? Sei. Feito no barro com a madeira. Aí aqui na frente tinha um pé de gravito muito grande, e essa região aqui, tudo aí onde a gente está pegando aqui. Nessa época tinha pouca casa aqui. Tinha, na época que a gente veio morar aqui, existia, aqui em cima existia a casa da minha avó, né, que era onde Gilmar mora hoje, e a casa de Final Zacaria e de Ontoimpanga. Aí nessa região aqui tinha do Olho d'Água de Severino Mariano, depois de Paulo Moura a casa de Raimundo Caetano, aí ia ter as casas da fazenda, né? Sei, lá embaixo. Chico Caetano, Chico de Isidoro, Manuel de Panga. Que morava lá no complexo da fazenda. Isso, exatamente. Edmilson,
Você sabe de algum outro caso de seus irmãos que eles vivenciaram, seus avós, seus antepassados, seus pais? Meus irmãos aqui fora aqui da casa mesmo, eles presenciaram ver luzes, né? Luzes de fogo à noite, fogo surgir do chão. Então, para eles, na inocência de criança, de adolescente, né, não chegava... Não tinha aquela malícia, isso, né? Exatamente. E hoje você tem o conhecimento, porque hoje tem como você diz, tem a internet, tem todos os meios para você ter conhecimento da história. Né? Só que naquele tempo a gente era inocente de tudo. Isso. A gente só via as histórias que o pessoal contava e eles chegaram a ver isso aqui, mesmo trajeto aqui da casa para a casa da minha avó. Eles chegaram a ver. E o outro dia, meu irmão João, até ele contou essa história, ele disse, tu conta essa história, que nosso pai fosse vivo, ele lembrava disso aí. Eles estavam vindo da escola, estudavam na Mobral. Que era de noite, a boca da noite. Isso. Ali próximo à rua onde é a casa da finada Bastinha. Aquela primeira casa da onde entrada, lá na entrada da propriedade. Isso. Aí tinha uma escola da Mobral, lá na época. E ele, Zé João, meu irmão, que era um dos mais velhos, Lúcia, minha irmã, que eram os mais velhos, e os filhos de Manuel de Panga, os filhos de Zacaria e de Antônio Panga. Sim. E eles vinham, quando eles passaram num riacho, não sei se você já ouviu falar aqui, no chamado Riacho dos Bexiguentos, que tem aqui em Santa Teresa. Sabia não. Deve ter sido alguém que foi enterrado lá, né? Isso, aquele riacho ali que você passa, não tem a casa de Jeane, tem aquele riacho fundo, só que a estrada era direta, a estrada passava pela fazenda, passava por dentro do campo de futebol, ela era reta, não fazia. Você tinha aquela curva não? Isso. E eles estavam vindo por volta de 8h30 para 9 horas da noite. E quando eles passaram no riacho, cruzou uma porca muito grande. Aí o meu irmão olhou assim e viu, e disse, está vendo essa porca com o Heleno de Antônio Panga? A Heleno disse, isso é a porca de compadre Manel. Só que quando essa porca acabou de atravessar, aí começou a quebradeira dentro do mato e os assobios daquele que doía na sola dos pés. Eita! E vieram vindo. Quando chegou aí que tinha uma porteira, eles entraram. Aí tudo assombrado, né? Aí pegar aqui naquele tempo, o pessoal usava muito jantar xerém, né? Xerém de milho. Quando pegaram o xerém, os pratos de xerém que botaram na mesa, aí disse que ela deu, aqui tem um pé de gravito, como eu te falei, bem encostado aí, disse que ela deu um assobeio perto desse pé de gravito, que disse que arrepiou tudo. Aí nisso meu pai acordou, aí falou por menino, isso é uma peitica. Aí sabendo que não era, né? Que não era. Só pra não amedrontar os meninos. Mas aí quando pensou que não, ela deu outro, aí vai pra dentro. Nem ele se convenceu mais que era peitica. Exatamente. E outro irmão meu, ele viu também, ele estava vindo da rua e uma luz acompanhando por cima do mato, né? Naquele tempo esse negócio de luz, até aqui nos início dos anos 90, aqui, muita gente viu aqui nesse cercado. Aparecendo luzes. Aparecendo andando à noite, né? O pessoal fala que era extraterrestres e outros, mas ninguém sabe, né? Na realidade. Mas que não era coisa desse plano, não. Não. Tenho certeza que não. Essa estrada aqui passa na frente da casa, na lateral, né? Sempre foi aí essa estrada? Sempre. Você viu falar de alguém que não era da família, que viu alguma presepada aqui na passagem da estrada? Depois que a gente saiu daqui, eu acho que uns 4 anos depois, um cidadão chamado Manuel Rufino, não sei se você viu falar, ele morava em Florentino. Eu acho que era da família daqueles Rufino, né? Da Ramadinha. De Antônio Rufino, de João. Ele era o pai do finado João. E ele vinha um dia da cidade, acho que por volta de 7h30 para 8 horas da noite, e quando ele vinha ali no cavalo, aqui estava um forró maior do mundo. Os zabumba falando no centro. Só na casa velha abandonada. Na casa, aí ele tinha passado de manhã na casa. Só tinha pé de oliveira aqui na frente. A casa já fazia mais de 5 anos que não morava ninguém. Ele falou assim, Joca voltou para casa, como é que foi isso, né? Ele disse que quando chegou na porteira, o cavalo já começou a se assustar. Ficar com as orelhas para frente assim. Ele disse, não, já experiente, né? Ele falou assim, não é coisa legal não. E quando ele rodou, que fechou a porteira, acabou-se o forró. Acabou o forró, silenciou tudo. Aí ele que passou, o cavalo passou meio refugado, mas me arrepiando todo. Passou e foi embora. Tô me arrepiando todo. Esses forró assombrado, existe muito relato desses forró por aqui afora, dentro dessas matas. Caçador, conta muitas histórias. E você caçando por aí afora, antigamente, você viu alguma coisa, alguma presepada nesses matos? Não? A gente ouvia muito e via. A gente via o clarão e o gemido do caminhão do finado ano, no início dos anos 50, ele carregava lenha. O pessoal cortava lenha de machado, né?
a cultura, não tinha a cultura de proibir o corte de lenha, né? A caça, Isso, o corte de mato era Isso. muito frequente. E ele carregava lenha. Então ele tinha uma estrada que passava depois do olho d'água e até o pé da serra. Ele ia buscar lenha, né? E um dia ele estava carregando o caminhão lá e uma jararaca picou ele, né? E dessa jararaca ele veio a morrer mesmo no local lá. Então disse que ficou assombrado. Então eu pensava que era uma coisa natural, né? Eu vi o claro e eu pensava que era que estava clareando. Que vinha e estava clareando dentro do mato e o gemido do caminhão, o voador do caminhão, daquele caminhão carregado, né? Bem pesado mesmo. Aí os meus irmãos, como já sabia disso aí, eles não botavam medo, né? Eles eram veteranos e eu era iniciante na caçada. Garoto, Então vocês viam essas... Eu cheguei a presenciar meus irmãos várias vezes. Que quem falava isso para eles não terem medo, era o finado Zacarias, que era companheiro de caça, dizia, ó, vocês vão ver isso aqui, vão ouvir isso aqui agora. Já preparava eles. Já, não tem era medo. corriqueiro, os caçadores ouviam, né? Exatamente. Eu vejo falar muito no relato do carro de Chico Ponte também, nessa região. Isso. Então o Lisboa já me falava que aparecia esse carro. Zé Tubibo fala muito. Isso. Se falava muito aqui também, Elias, no vaqueiro, né? Muita gente, eu não cheguei a ouvir não, mas muita gente ouviu ele boiando à noite. Dentro do mato. Isso, tangendo gado aqui. Severino Mariano contava mesmo. E passava aquela quebradeira como se o cara estivesse atrás de um touro brabo. Muita gente chegou a ouvir, né, isso aí. Sim. Mas eu não cheguei a ouvir não. Mas ouviu contar? Contar, muita gente ouviu dizer. Presenciou isso aqui em Santa Teresa. Então você cresceu ouvindo falar em relatos de assombrações, de aparições, de luzes, assovio de comadre Fulozinha. Isso. Você sempre ouviu falar isso por aqui? Isso. E seus avós, seus pais, seus irmãos mais velhos, vivenciaram bastantes episódios sinistro, aqui né? Nesta casa. Isso, sinistro, coisa mesmo. Não é história que ouviu dizer, não. Você sabe Foi que sua família que vivenciou isso. Aquele pessoal antigo não era pessoal de mentira, não, né? Não. Então até a provar que ela estava falando a verdade foi preciso meu bisavô, né? Teu bisavô. Testemunhar, né? O que ela falava que via, ele testemunhou, ele sentiu na pele. Sei. Sentiu na pele e viu que era verdade, então isso aí... Foi como se convenceu. Exatamente, aí se espalhou-se a notícia. Então quando a gente veio morar aqui, todo mundo já falava, vocês são doidos, vocês vão morar numa casa daquela, casa assombrada e... Mas vieram assim mesmo. Hoje não vê mais relato, ninguém falar mais não. Não, isso aqui... Eu sei até de história, né, de gente que sonhou com essa casa aqui, com botija, né? Botija. Com botija. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Alguém que sonhou que tinha botija aqui? Que chegou assim, até o irmão dele chegou a falar pra mim que tinha uma botija aqui enterrada, ele disse que era numa das janelas que tinha aqui. Então alguma arma deu a essa pessoa? Eu acho que sim, que ele disse foi teu irmão, foi? Não, foi um colega um irmão do colega meu. Sim. Ele disse que da porta, no sonho que ele teve, disse que tinha um fio de ouro da porta até a janela. Aí disse que tinha indicação que era. Mas nunca veio arrancar não? Não. Não, e ninguém nunca... Porque hoje em dia dizem que quando a botija está desencantada, até com um detectador de metal você acha. Diz que né? e hoje em dia existe muito detector, Isso, né? Exatamente, aí diz que tem... Aqui na Casa Velha de Florentino diz que tem muitas, né, que foi enterrada grande, nessa casa grande ali, o pessoal fala, mas só são relatos, né? Nunca vi alguém aqui não com detector? Não, aqui não, Essa casa pertence a quem hoje? Hoje ela está na área coletiva, A parte da cozinha era pra cá? Era ali. Depois desses tijolos, onde tem essas zagarobas. Então você ainda chegou a morar aqui um bom tempo? Morei aqui, se não me engano, 6 anos. Tu era um dos mais novos? Tu és um dos mais novos dos irmãos? Sou dos homens, eu sou o caçula. Né? Tu é o caçula. Então você ainda morou aqui? Morei sim, eu morei 6 anos, mesmo que eu vim para aqui com 6 e saí com 12, foi 6 anos. Com 12 anos. Foram os últimos a morar ou veio mais alguém? Depois que seu pai saiu daqui? Não, nós fomos os últimos. Foram os últimos? Os últimos moradores moramos aqui. Não sei se antes do pessoal do finado Maneco, que era o pai de Heleno, não sei se tinha pessoal mais próximo, né? Porque a gente sabe do relato das pessoas que moraram aqui, dessas pessoas que foram assassinadas aqui, né? Por essa tribo. Ninguém sabe da finalidade de onde eram essas pessoas. De onde era. Né?
Aí depois teve outras pessoas que morou, que quem falava era Severino Mariano. Aí depois veio morar Maneco, depois veio pai. E aí foi os últimos. Fomos os últimos. Então agora, Edmilson, eu vou te agradecer por contar um relato tão bacana, algo que tem a ver com o nosso folclore. Apesar de ter sido relatos que você não viu, mas foi verdadeiro, não foi história Isso, porque foi que ouviu jeito, dizer não, né? Isso. Mas Jeito mesmo da minha assim, família, né? mas mesmo assim está dentro do contexto folclórico da região, né? Que é essa história de assombração, de aparição, história de botijo, história de caçador, Isso. mato fulozinho, etc, né? Isso. Então você só está aqui enriquecendo nossa plataforma cultural e relatando algo que no passado foi muito corriqueiro na nossa região, foi assombrações, esses episódios, né? Então, Exatamente. te agradecer pela colaboração e quando tiver mais um caso me chama que a gente vem te ouvir, tá certo? Valeu, Elias. Valeu, amigo.